That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais essa edição, essa que é a 14ª edição, irmão Edson. Sim, irmão Ezequiel. Eu sou o irmão Ezequiel Hidalgo. Eu sou o irmão Edson Lima. E vocês estão no quadro Os Feitos do Senhor na Vida de William Marion Branham. Amém. E para você que nos acompanhou aí na edição anterior, irmão Edson, nos contou a história, nos narrou a história, a irmã Thaís Buza, Thaís, de Santa Maria. Exatamente, irmão Ezequiel. E ela contou aquela linda história ali daquela senhora. Perfeito, né? Acamada ali há 17 anos, irmão Ezequiel. Acamada, você que está nos ouvindo agora, está nos acompanhando, você pode imaginar o que seria, irmão Edson? 17 anos acamada. Você, irmão Ezequiel, depende de tudo das pessoas, dos seus entes queridos. De pra todo ajudar. mundo, Todo para mundo. ajudar. Você não consegue fazer Olha, nada. eu tive uma experiência pequena, Certo. em torno ali de Eu 20 lembro. dias, acamado na cama do hospital. E que coisa terrível que é. Misericórdia, irmão Ezequiel. Você realmente, como você acabou de dizer, você fica dependente de todas as pessoas ali ao redor. Exato. Tudo que você vai fazer, você precisa de alguém para te ajudar. Me ajuda, me ajuda. E aí essa senhora, 17 anos ela estava acamada, Misericórdia, irmão Ezequiel. com as pernas, né, torta ali, Mas, até que, né? até que bateu o olho Aleluia. naquele recorte de jornal Aleluia. e disse: "Há esperança." Glória a Deus, amém. Naquele momento, de repente, Deus já estava dando a visão lá para o William Branham: "Olha, Exato. você vai corrigir alguém hoje." Aleluia. E aí ele foi lá e orou, e nós acompanhamos a história ali, que Deus deixou aquela senhora Restaurada, né, irmão Ezequiel? novinha em folha. Deixou Zerada. ela zerada, vamos falar assim, né? Esse é o nosso Deus. Maravilha. Amém. Amém. Agora a história de hoje, irmão Edson, ela não chega a ser um milagre, alguma coisa que Deus tenha feito, né, com relação a curas e milagres na vida de William Branham, mas foi uma grande experiência, né, que o William Branham teve ali no início do ministério dele. Mas não vamos entrar em muitos detalhes hoje, Vamos deixar, né, irmão Ezequiel? porque a história está interessante e você vai ouvir todinha ela agora, contada por um narrador especial, irmão Edson. Sim, o pastor Ivan Júnior, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pastor Ivan, conta pra gente como que foi essa experiência aí que o William Branham teve. Deus abençoe, irmão Ezequiel, irmão Edson e todos que estão aí nesse trabalho, né? Todos os participantes que a gente sabe que tem por detrás da câmera. Nós vamos contar a história de hoje, para mim é uma das mais lindas histórias, quando o irmão Branham ele vê o Senhor Jesus Cristo. Foi no ano de 1933, quando o irmão Branham ele foi designado, né, para atender sua própria igreja. Então ele foi consagrado ao ministério, como vocês já assistiram em outros programas. E aqui ele tem sua própria igreja e vai fazer sua primeira pregação. E nessa ocasião ele vai pregar sobre a graça do Senhor Jesus Cristo na vida de Sansão. O trabalho que Deus fez, a graça que Deus teve. E o irmão Branham fala que em poucas palavras nervosas, né? Palavras nervosas e mal colocadas às vezes, ele conseguiu levar o tema, mas o sobressaliente, vamos dizer assim, foi a sinceridade do seu coração, que Deus se agradou e Deus tomou, ungiu aquela palavra. E
naquela noite muito especial, além de ser a primeira vez que ele pregava na igreja dele, então, a mãe dele, Ela Brana, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo com a pregação do seu filho e a unção de Deus naquele lugar. E ele muito animado, o irmão Brana muito animado, então ele vai convidar o pai dele. E o pai dele não quis saber nada de ir na igreja. E ele, muito triste, ele ia orar pelo pai dele. E cada vez que ele ia orar, ele dizia: querido Deus, não permita que meu pai vá naquele lugar. Ele se referia ao inferno quando ele visitou aos 14 anos. Deus permitiu ele ir ao inferno, vocês sabem, já foi contado aqui. Então, cada vez que ele orava, ele lembrava: meu pai não pode ir naquela região, é muito terrível. E uma noite ele foi orar, e estava orando por seu pai, uma caminha de dobrar, quando todo mundo da casa já tinha ido para a cama. E nessa noite, ele ouviu como se alguém dissesse: levanta-te. Ele mais que depressa levantou-se e sentiu-se dirigido a sair de casa, e atrás da casa tinha um campo de artemísia. Então ele foi até ali e se ajoelhou para orar, e orando, daqui um pouco ele para, continuou a oração para o seu pai, daqui um pouco ele para, e então ele olha e tinha um ser entre os céus e a terra, não estava pisando no chão. Ele não entendeu. Aquele homem estava flutuando no ar, com o rosto olhando para outro lado. E eu vou dizer com as palavras dele porque eu acho tão tremenda a história quando ele conta. Oxalá eu e você, meu irmão, pudesse ter esta mesma oportunidade. Se você já teve, talvez você já teve, você pode contar aí. Então, é magnífico a presença de Deus. Sua presença você sente, você pode dizer: ela está aqui. Mas aqui, o irmão Brana vê a figura de Jesus, o ser. E lá de pé, não mais de 3 metros de mim, estava um homem vestido de branco, um homem pequeno, tinha seus braços cruzados, deste jeito, uma barba curta, cabelo até os seus ombros, e ele estava olhando de lado, de onde eu estava. Desse jeito, uma figura de parecer sereno. Aleluias. Mas eu mesmo, eu não podia entender como seus pés, um justamente atrás do outro, e o vento soprando, e ali flutuando, seu manto movendo-se e a artemísia soprando. Pensei: agora espere um minuto. Mordi a mim mesmo, mordi meu dedo. Eu disse: eu não estou dormindo. Eu estava lá dentro orando por meu pai e algo disse para mim sair para fora, e aqui estou eu. Pensei: esse se parece com o Senhor Jesus? Pensei: será que é? Ele estava olhando diretamente na direção de onde nossa casa estava. Assim dei a volta desse lado para ver se eu podia vê-lo, e eu podia ver o lado do seu rosto assim, mas
Eu tive que virar-me completamente para esse lado, a fim, de tentar olhar para seu rosto. E eu disse: não se moveu. Acho que vou chamá-lo, pensei. E eu disse: Jesus. E quando ele fez, virou e olhou assim. Isso foi tudo que eu lembro. Ele simplesmente estendeu seus braços. Oh, que coisa maravilhosa, né? Não há um artista no mundo que pudesse pintar seu retrato, o caráter do seu rosto. E ainda com tanto amor e bondade, eu simplesmente caí. Ao amanhecer, eu me encontrei bem ao amanhecer, com a camisa do pijama completamente molhada de lágrimas. Ele chorou a noite inteira, mas não estava no seu sentido. Quando voltei a mim mesmo, voltando para casa através do campo de Artemísia. Oh, que coisa! Foi tão sublime, foi tão maravilhoso, que quando ele olhou o rosto, ele saiu de si. Oh, quão sublime deve ter sido, meu irmão, meu amigo. Sabia que este ser maravilhoso quer olhar para você? Ele está tentando olhar para você através de muitas coisas, de live, de sonhos, da palavra de um pastor, de um evangelista. Ele está tentando olhar para você, e o olhar de Cristo, ele é sublime. O dia que você conseguir olhar para seu rosto através da fé, vai derramar lágrimas de alegria por ter o encontrado, porque ele é sublime nas nossas vidas. Deus abençoe a todos. Aqui foi contado mais uma história na vida do irmão Brana, feito de Deus. Irmão Ezequiel, irmão Edson, é com vocês. Muito bem, pastor Ivan. Olha só que história o pastor Ivan contou aí, né? Maravilhosa, irmão. Falando ali da aparição de Jesus Cristo para o nosso irmão William Brana, ali no início do ministério dele, né? Sim, é uma coisa para dar mais ênfase ainda, né, irmão Ezequiel? Exato, animá-lo, né? Mostrar que Deus estava com ele. Exato. Coisa maravilhosa, né? Yeah. Todos nós queremos, né, irmão Ezequiel? Não, mas você sabe que o pastor Ivan estava falando, e é uma verdade, pastor Ivan, que Jesus Cristo, ele quer se mostrar pra gente, né? Exatamente, de formas variadas. De formas variadas, ele tem suas formas. Sim. E o que falta às vezes é essa percepção nossa. Exato, é que às vezes nós somos muito dormentes, irmão Ezequiel, É verdade. para observar. Você veja que Jesus Cristo apareceu para ele, né? Mas o que precedeu ali a aparição de Jesus foi, ele estava em oração. Intimidade, né? Ele estava com intimidade com Deus íntimo, ali. né? O que falta às vezes Muito. pra gente, a gente deixa meio a desejar isso, né? Exatamente. Mas ele quer se mostrar, ele quer Sim. se revelar para os seus, né? É o desejo de Deus, né? Tá aí uma linda história, uma experiência, eu creio que foi emocionante, como o pastor Júnior contou. Jesus Cristo, então, aparecendo ali, né? Deixou ser revelado ali para a pessoa de William Brana naquele campo de Artemísia. E essa foi a história de hoje. irmãos. Maravilhosa. Muito bom, irmão Ezequiel. Amém. Continue conosco nos próximos episódios, como vamos estar contando mais aí dos feitos do Senhor na vida de William Brana. Deixe o seu joinha. Não esqueça, hein? Compartilhe esse vídeo e ative o sininho aí das notificações, que você fica sabendo quando a gente coloca um novo vídeo. É isso aí. Deus te abençoe mais uma vez. Deus te abençoe mais uma vez. Até o próximo episódio.